Bem-vindos a bordo. Meu nome é Flávio Ramires e eu estou aqui para falar para vocês sobre o Captain Sail Experience, que é uma jornada de treinamento principalmente voltada para a vela e aonde a gente leva aí essa experiência às últimas consequências e inclusive cruzando, né, todas essas atividades, todas as disciplinas ali que a gente praticou com o conteúdo da prova do exame de capitão amador. Na verdade, com todos os exames, mas num nível muito alto de experimentação. Ele é o TEC 25 porque esses recursos foram lançados recentemente, a maioria deles não foi testado, então a gente está literalmente olhando para o futuro aí com esses recursos. Então o trabalho foi um passo a passo de preparação de recursos de navegação, comunicação e vela, instalados, configurados, calibrados, operacionais e testados. Tá? Então essa é essa experiência que a gente está compartilhando com os tripulantes aí do grupo de estudos. Bom, o caso principal aí que nós estamos dentro dele é o Jamming, tá? É um Samoa 36, ele está equipado com o Raymarine Axiom, ele é uma embarcação que está na flotilha ali da Saveiros Tour e nessa parceria aí com Navegantes do Sul. Então o barco é novo, os instrumentos são novos também, então é a oportunidade de sair do zero, configurando, integrando, calibrando todos os instrumentos para tirar o melhor de todos os recursos, né? É um investimento que vale a pena quando a gente coloca em prática a totalidade das suas funcionalidades. Então essa experiência está sendo muito interessante na Marina da Glória, né? Inclusive com a assistência aí do construtor, do Manolo, nos dando dicas sobre a embarcação em si, né? São dados que a gente alimenta os instrumentos para conseguir a melhor performance aí dessa embarcação. Enfim, a primeira tela de um GPS sempre informa que ele é um instrumento de referência, que o comandante é responsável pela tomada de decisões e não custa lembrar. Então, aqui nós começamos. Bom, a jornada de treinamento ela tem dois pilares, né? O antes e o depois. O plano de navegação ele começa com a configuração dos instrumentos, calibração, porque esses instrumentos precisam ser calibrados para uso e depois periodicamente precisam ser calibrados o piloto automático, estação de vento, a programação deles, tá? Eu vou escrever um artigo que diz o seguinte: GPS não tem inteligência artificial, ele depende da sua, e é na hora de fazer uma programação que a gente eleva as réguas de segurança da navegação. A integração é um dos melhores benefícios da tecnologia hoje. Então, todos os instrumentos estão integrados, inclusive com computadores, tablets, smartphones, enfim. E isso traz um grande benefício aí para a segurança da navegação. Os alarmes são bons companheiros. Então, configurar, ajustar os alarmes para que eles trabalhem para nós, ao invés de nos tirarem o sossego, é o fino da segurança na navegação do mar. E a meteorologia, que é um pré-requisito de segurança. Então, ela está contemplada não só no nosso plano de navegação, como inclusive depois dentro desse plotter Raymarine Axiom. E o Sail Experience em si, né, que depois de toda essa preparação altamente técnica, no detalhe, recursos avançados, então a gente vai para a prática em si, né? Nós vamos praticar o AIS, radar, a questão das rotas seguras, de navegar uma rota com altos padrões de segurança, o piloto automático orientado pelo vento, o que é extraordinário para uma embarcação à vela, o modo regata, que aí já está nos falando de competição, né, onde a gente fala em alta performance. E aí, enfim, né, todo esse conjunto é o Sail Performance. Um amigo meu me disse o seguinte: a vela, velocidade é segurança. E de fato porque quanto menos tempo a gente fica exposto numa pernada entre um porto e outro, melhor. Então é um passeio, com certeza, mas a performance em cruzeiro também é uma questão de segurança. Então vamos lá, vamos ver, vou compartilhar com vocês aqui um pouco do que a gente já fez, para vocês saberem aonde a gente vai chegar. Bom,
Nós estamos trabalhando aí com o manual original atualizado do fabricante. Eu pego o manual em inglês porque normalmente ele é muito mais completo que o manual em português. Esse manual aí tem 648 páginas. Então é neles que a gente consegue assim o fino das informações sobre configuração. Aí está o nosso piloto de vento. O nosso piloto automático, e dentro do nosso objetivo, o principal desafio era colocá-lo eficientemente conduzindo o barco pelo vento. Aqui já temos o AIS, ó, e aqui ó, aí é o que eu digo, a técnica onde a teoria se encontra com a prática. O AIS aqui já nos traz, a tela dele já nos traz uma série de elementos aqui que fazem parte do conhecimento necessário para aprovação no exame de capitão. Então aqui está a famosa sopa de letrinhas, RNG, que é alcance, BRG, que é rumo, COG, enfim. Esses termos são termos práticos, isso não tem nada de delírio teórico, né? Então isso é muito prático para a gente poder interpretar as informações do AIS. E para quem acha que basta olhar na telinha do plotter para tomar uma decisão, para evitar uma colisão utilizando o AIS, a gente já vai demonstrar aqui uma situação prática. Então esse é o AIS do Axiom 7, né? Muito prático de carregar essas informações, muito eficiente. Naquela pequena tela de AIS radar, a gente tem uma grande aula de navegação. Então, na função distância, sigla internacional RNG, Romeo November Golf. Para marcação, ele usou a sigla internacional de rumo, que é bearing. Para o curso, né, o COG, Course Over Ground. Velocidade, Speed Over Ground. Ponto de maior aproximação, olha o radar aí, gente. CPA, em inglês, Close Point to Arrival. E o tempo para o CPA, né? O tempo para o ponto de maior aproximação, que é o TCPA em inglês. Ok? Isso já é conteúdo, já é essência do exame de capitão no que diz respeito à navegação eletrônica e radar. E AIS. Ok, aqui mais uma tela do AIS. Tá? E isso AIS. AIS é um sistema automático de informação, não é gráfico na tela, né? O gráfico na tela é um sinalizador para que então a gente entre dentro dos menus, obtenha mais informações para uma tomada de decisão. Então, para quem acha que os gráficos na tela resolvem tudo, aqui tem mais uma tela, tá? Onde a gente chama atenção para configuração de segurança. Então, se não conhecer exatamente como está configurado o AIS, não é possível tomar uma decisão de segurança. Então, voltando aqui, para quem acha que basta o AIS estar manifestado na tela, segue aqui um gráfico AIS. Ó. Isso é um gráfico AIS. E aí a pergunta que fica é: qual é a manobra, comandante? Então não adianta depender dos gráficos, não adianta usar um plotter, um sistema de navegação como se fosse um aplicativo de celular. Essa é a grande diferença entre eles, é a capacidade de dar informações precisas, eficazes. Então vamos lá. Para além disso, né, a rota segura é o nosso padrão de navegação. Então ninguém navega com tempo bom, só com tempo ótimo. Daí vem a nossa atenção com a meteorologia. A avaliação de riscos, estabelecimento de margens de segurança, referências. Uma rota segura tem que ter referências no tempo e no espaço para a gente estar sempre conferindo a precisão da nossa navegação. E sempre ter um plano B para as condições adversas. Quem não tem um plano B, não tem plano nenhum. Ok, aqui uma das telas que a gente configurou, já uma das telas especializadas, tá? Também é assunto de prova essa tela. Essa é a típica tela CDI, tá? E ela nos traz aí, ela nos permite trazer controles para a segurança da navegação que não são comuns em outros modos de visualização. Por exemplo, ali ó, eu posso saber qual o desvio da minha rota, o quanto que eu estou afastado da rota que eu planejei. Aqui na base da tela, eu sei para onde eu tenho que corrigir o leme, é uma instrução de correção do leme.
Então esse tipo de configuração, esse tipo de tela, esse tipo de arranjo de informações me permitem ter um padrão de segurança mais alto. Outra tela agora, essa já é voltada para a vela de alta performance. Nessa tela eu tenho o ângulo do vento aparente, tenho a velocidade do vento aparente, além de uma série de outras informações. Até a ronda dos ventos, a tendência de ronda dos ventos, eu posso ter para transformar isso em informação que me auxilie numa decisão, né? Uma decisão competitiva, uma decisão de alta performance, uma decisão de segurança. Aqui nós temos o assistente de largada, né? No índice principal ali, a largada é com precisão, então o principal índice aí é o cronômetro regressivo, né, que determina a hora oficial da largada. Temos ainda a distância para a linha, porque a gente não enxerga essa linha durante uma regata, a gente não enxerga a linha, aliás a gente não enxerga nada, só enxerga barco. Então a gente tem como eletronicamente estabelecer essa linha e ainda saber exatamente a qualquer momento qual a distância que a gente tem. Ainda nessa tela nós temos informações sobre a ronda dos ventos e inclusive qual seria o melhor ângulo, tá? O ângulo mais estratégico para passar a linha de largada. Bom, a meteorologia estando integrada dentro do plotter é de grande valor agregado, tá? De grande valor agregado, pela precisão, pela quantidade de informações, pela consistência, né? Pela rusticidade, vamos dizer, do equipamento, um equipamento que está totalmente dedicado para essas funções. Então não supera o uso de qualquer smartphone, tablet, enfim, utilizar a navegação, a meteorologia, eu digo, dentro do plotter, com os processadores dedicados única e exclusivamente para essas funções. Então não tem nada que supere esse tipo de performance, né, de precisão de informação. Bom, essas atividades, o objetivo delas é pôr em prática aquilo que a gente estuda para as nossas habilitações. E são várias as atividades, esses assuntos assim são infinitos, cada um deles. E nas nossas próximas atividades, nós vamos estar trabalhando também com o roteamento meteorológico em cruzeiro e regata, nos hemisférios sul e norte. Na verdade, nós vamos estar agora, nós fizemos algumas atividades, agora nós vamos transformar, né, ordenar essas ações na forma de informação que possa ser compartilhada para fins de treinamento. Não adianta que eu vim aqui dizer o que eu fiz, eu exibi o que eu fiz. Adianta eu explicar como eu fiz, o princípio, o ponto de partida, como se faz, quais foram os erros e acertos, sobretudo. Então nós temos aí, o roteamento meteorológico a partir do plano de navegação. Tudo começa com as curvas polares. Depois com os GRIBs e os modelos estatísticos, né, que vão orientar a nossa meteorologia, as nossas previsões. As questões típicas de uma navegação de cruzeiro ou de uma navegação de regata. A navegação noturna, que evidentemente, né, traz aí questões sobre segurança, sobre performance em condições adversas. A navegação noturna é uma condição adversa. A comunicação no modo texto. Por quê? Mesmo em tempos aí de Starlink, nós devemos estar capazes de trocar informações no modo texto, informações resumidas e padrão no modo texto, para que em caso de os recursos ficarem mais exíguos, a gente poder trocar informações de forma codificada, não dependendo de longos textos, de imagens, de sons. Então é muito importante saber se comunicar no modo texto, para fins de meteorologia, tá? E lá do lado da embarcação também, para a tripulação, nos interessa o observador meteorológico. Porque aqui, quando a gente está fazendo planejamento, nós temos as estatísticas, mas quem está a bordo tem as medições precisas do que está acontecendo. E aí isso é extremamente importante para que aqui a gente faça as correções e aí se alcance alguma previsão mais precisa, né, para chegar na melhor performance.
Aí é o exemplo de um roteamento meteorológico de um barco no Caribe durante a passagem do furacão Milton. Então esse trabalho foi bem significativo, uma tripulação muito experiente. Foi no pianinho, essa foi com emoção. Esse trabalho foi feito, a embarcação, né, um 42 pés, estava equipado com SINRAD, e nós utilizamos aqui o Predict Wind Offshore para fazer essa previsão. O outro caso agora já era um tiro bem mais curto, né? Hemisfério sul. É interessante lá, porque o outro caso era hemisfério norte, as regras mudam bastante. Então esse estudo de caso aqui foi da regata Floripa-Itajaí, essa eu tripulei, eu estava a bordo do C-30, o Zeus, né? Equipado aí com o BNG. O roteamento meteorológico foi feito com Predict Wind, ainda é a melhor ferramenta para isso. Esse é o Zeus em Itajaí, já depois da regata, né? Eu estava a bordo aí, tivemos a honra de conquistar o primeiro lugar na classe Orc. Enfim, o último trabalho foi só uma sugestão aí de rota, né? Um estudo feito para a regata Santos Rio. Uma tripulação amiga correu, nós trocamos um pouco de ideias com isso, mas não era um roteamento meteorológico, foi só uma estima. Quando começou a regata, não foi feito acompanhamento, não tinha troca com as tripulações. Então, basicamente, esse é o Captain Sail Experience que a gente está compartilhando com vocês, na forma não só de instrução, de treinamento, mas também com as navegações efetivas lá na Marina da Glória e Baía da Guanabara. Enfim, bem-vindos a bordo aí, e a gente está aguardando o embarque de vocês.